Se você se sente preso na vida, como se quisesse que as coisas e as circunstâncias ao seu redor mudassem, mas simplesmente não sabe como fazer isso acontecer. Se você está neste lugar e se sente preso neste momento, tem muito a ver com o seu nível de consciência e a forma como você vê as coisas. Talvez, se você mudar essa forma de ver as coisas, a mudança começa a acontecer. Eu realmente acredito que se você souber como mudar seu nível de consciência, você descobrirá os recursos dentro de você para mudar sua vida, as condições e circunstâncias com as quais você não está feliz. Deixe-me levá-lo a uma jornada de autodescoberta para descobrir a força interior que você já possui, e porque no seu nível de consciência, a vida não é suficiente para capacitá-lo e criar a vida que você deseja, começando de onde você está. Quando você entender sobre a conexão de cérebro e mente, seus resultados vão mudar completamente. Todos fomos à aula de ciências, pelo menos a maioria de nós, e vimos diagramas do cérebro, os hemisférios esquerdo e direito, e as diferentes peças que formam uma única unidade, também conhecida como cérebro, controla todo o nosso ser físico, emocional e espiritual, mas nunca aprendemos como usar as diferentes partes do nosso cérebro, já que estão conectados em nossa mente, nosso centro espiritual, para criar a vida que desejamos e manifestar em nossa realidade física os sonhos de nossos corações. Nunca fui ensinado sobre isso. Foi só quando eu era adulto que realmente comecei a entender como o cérebro e a mente funcionam juntos, e como posso usar conscientemente ambas as partes do meu ser mental, o cérebro e a mente, para aproveitar poder e força incríveis para criar o que eu quero na minha vida. A mente funciona de uma forma incrível quando uma pessoa tem confiança em si mesma, que é um estado necessário para o sucesso. Ela está a um passo de jogar em seu próprio benefício, ou seja, tomar a decisão mais adequada para garantir a satisfação e segurança pessoal. É muito possível que a frase "acreditar em si mesmo" soa para muitos o recorrido título de muitos livros de autoajuda. Porém, essas 4 palavras, acreditar em si mesmo, que nós vemos com tanta frequência em vitrines e revistas especializadas, é verdade que o ser humano tem dificuldade em acreditar em suas próprias capacidades, admirar suas próprias virtudes, acreditar em suas próprias possibilidades. Não é fácil acreditar em nós mesmos quando nossas circunstâncias não ajudam, nem é fácil acreditar em nossas próprias habilidades quando nos concentramos mais em nossos fracassos do que em superá-los. É por isso que você precisa conectar seu cérebro e mente a um objetivo todos os dias: acreditar em si mesmo. Acreditar em nós mesmos é aceitar que somos únicos, diferentes e com grande potencial. Comece com o que você tem em suas mãos. Uma lição que se originou na história do Antigo Testamento, quando Deus apareceu pela primeira vez a Moisés na sarça ardente, e lhe disse para voltar ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Em todas as objeções que Moisés levantou para afirmar que ele não poderia ser o libertador que Deus pretendia que ele fosse, foram baseados em sua falta de fé em si mesmo. Então Deus perguntou a ele: "O que você está segurando em sua mão?" Apontando para o cajado do pastor, ele pediu para jogá-lo no chão, e o cajado se transformou em uma serpente. Por este ato, pode-se entender que Deus lhe disse: "Comece por aí." Moisés tinha muito mais potencial do que era capaz de admitir. O ponto era que ele deveria ser engenhoso e usar seus dons dados por Deus, para aproveitar ao máximo os recursos à sua disposição. A razão pela qual esta passagem bíblica sempre ressoou em mim, e tem cada vez mais relevância quando penso sobre o que minha mãe me ensinou, é que quando qualquer tipo de recurso parece faltar, você pode começar com o que tem. Tantas vezes eu ouvi dizer: "Oh meu Deus, eu fiz tanto com tão pouco por tanto tempo, eu posso fazer qualquer coisa." De fato, existem muitas mães por aí que fazem muito com poucos recursos para seus filhos e suas famílias, e isso é um sinal claro de que você pode começar de onde está. Depois de começar a reconhecer esses pontos fortes subutilizados, o próximo passo é explorar sua própria engenhosidade. Use-os para canalizar sua força interior para fora e mudar sua vida. Pode não haver nada de especial no bastão que você tem na mão, mas com ele você pode fazer coisas incríveis, como a Bíblia nos diz. Aplique esta lição literalmente, começando com o que você tem em mãos. Pode ser sua determinação, ou talvez ser suas habilidades como pai, ou sua capacidade em aprender. Pode ser sua fé,
pode ser sua história de superação de desafios, pode ser essa paixão que você tem em escrever, pode ser a sua curiosidade, sua imaginação ou sua compaixão. Pode ser seu senso de humor caloroso, seu estilo único de moda, sua sede por conhecimento ou seu desejo de transmitir sabedoria. Pode ser o seu jeito ou habilidade de se comunicar com o silêncio. Pode ser sua fome e responsabilidade para colocar comida na mesa da sua família, mesmo que não pareça, pode ser a coisa mais valiosa que você precisa para ter sucesso. Como diz o ditado, onde há vontade, há um caminho, e isso se aplica a você também. Lembre-se, foi isso que fez você atingir seus objetivos anteriores, confie em si mesmo e na abundância infinita de recursos que já estão à sua disposição. Mantenha suas mãos firmes no leme de seus pensamentos. Houve muitas vezes em minha vida em que me senti como uma alma sacudida pela tempestade, crescendo pobre, fracassando na escola secundária, trabalhando em um emprego sem futuro, mesmo depois de ter começado meu negócio de limpeza comercial e obter excelentes resultados. Houve muitas vezes em que senti que estava apenas passando pela vida, em vez de estar no controle dela, e escolher intencionalmente a direção que eu queria para a minha vida. Quando percebi que poderia escolher não ser uma alma tempestuosa, soube que essa era a escolha que queria fazer, e tomei medidas para aprender a controlar minha mente. Lembre-se do que Mahatma Gandhi disse, cuide de seus pensamentos porque eles se tornarão suas palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se tornam suas ações, cuidado com suas ações, pois elas se tornam seus hábitos, cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam seu destino. Comece a acreditar e você terá sucesso. Tenho certeza de que todas as pessoas querem ter sucesso e nenhuma delas está empenhada em se destruir de propósito, embora deva admitir que às vezes parece que algumas pessoas o fazem. Se todos queremos ser bem-sucedidos, por que isso não acontece? Após mais de 50 anos neste ramo, treinei milhares de pessoas, cheguei à conclusão que a resposta para o sucesso está contida em uma palavra de 4 letras. Crer. Os perdedores não acreditam que podem vencer, e todos os grandes líderes religiosos, filósofos e gurus de autoajuda concordam e dizem, se acreditarmos, venceremos. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. William James disse, acredite, suas crenças criam fatos. Metade da minha vida foi desperdiçada. Nunca tentei alcançar nada importante porque não acreditava em mim, a verdade é que sabia muito pouco sobre mim. Quando fui encorajado a começar a pesquisar e reavaliar minhas crenças, comecei a entender meu pensamento. A cada dia aprendo mais e com esse conhecimento, ganho confiança em mim mesmo. Veja, aprendi a acreditar que posso vencer. Reavalie-se, você tem um gigante adormecido, libere-o, confie em você. Comece hoje, aplique o que aprendeu e você ficará surpreso com os resultados. Se você deseja ter resultados financeiros em sua vida, é necessário uma reprogramação mental completa, por isso quero te convidar a conhecer um método simples, rápido e praticamente automático que te ajudará a reprogramar sua mente para a abundância. Para conhecer o método completo, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se você gostou desse vídeo, e de alguma forma ele te ajudou, deixe seu like e compartilhe sua experiência nos comentários. Gratidão por assistir.